aos nossos trabalhadores da linha de luz, de outras casas espíritas que estão aqui junto de nós, nessa noite tão bela, uma noite especial, onde damos continuidade ao nosso estudo de verão, que já é tradicional aqui na nossa casa, né? 4 anos, já podemos dizer que é tradicional, 4 anos de estudo de verão. E este ano, então, fizemos dessa forma um pouquinho diferente. Uma data especial com uma palestra aqui, onde todos nós nos reunimos no mesmo ambiente. Fazemos um convite aos irmãos para os outros encontros também, que se farão todas as terças-feiras de janeiro e de fevereiro. Nosso próximo encontro, na semana que vem, nós estudaremos sobre o perispírito. Na próxima terça, 29, depressão ou obsessão. No dia 5 de fevereiro, o tema é umbral, trevas e colônias espirituais. No dia 12 de fevereiro, é mediunidade na Bíblia. No dia 19 de fevereiro, transplante e doação de órgãos. E no dia 26 de fevereiro, nosso último encontro, falaremos sobre sexualidade. Todos esses temas à luz da doutrina espírita. São todos convidados. Essa noite é diferente, é uma palestra aqui no salão, mas nos outros encontros nós faremos como na semana passada. Dividiremos em grupos e iremos para as salas em grupo. Então, o convite é para todos nós. Hoje nós temos o nosso querido professor Moacir Araújo, que vai nos falar sobre a evolução, né? Física quântica, evolução do átomo ao arcanjo. A professora Moacir é conhecida da nossa casa, já fez palestras para nós em outras ocasiões, e nos trouxe, né, os seus livros que estão expostos ali no fundo do salão, onde nós podemos adquirir os livros e acertar lá na tesouraria com o seu time, certo? Então vamos passar os recados, vamos fazer a nossa prece de abertura. Já sentados, calmamente, envolvidos por essas vibrações, agradecidos ao Pai por este momento tão especial em nossa vida. O momento onde buscamos o aprendizado, onde viemos amparados pelos nossos anjos da guarda, por esses espíritos benfeitores, a essa casa de luz e de amor, onde hoje nos encontramos sedentos do Senhor. Mas mais do que isso, buscamos a nossa transformação. E este encontro nos propicia esse encontro conosco mesmo, esse encontro com Jesus, e que aproveitemos o máximo possível, que possamos beber dessa fonte de luz e de amor. Agradecidos somos ao nosso querido patrono Joaquim Cassino de Barros, aos demais espíritos, amigos e benfeitores, que possamos, irmãos, nos concentrarmos na palavra do nosso irmão, nos falando sobre a nossa evolução, sobre o nosso crescimento, e sairmos aqui fortalecidos. Em teu nome, Pai, em nome de Jesus, agradecemos por este momento e pedimos o teu amor. Que assim seja. Então, com a palavra, nosso querido professor Moacir Araújo. Boa noite a todos. De acordo com o que combinamos anteriormente, vamos deixar no final um tempo, cerca de minutos, para que quem desejar possa fazer as suas perguntas, naturalmente dentro do tema, e dando ao palestrante o direito de dizer não sei, que é muito importante sabermos
Pessoas que têm a pretensão de saber tudo. E aí geralmente dizem bobagem. Porque ninguém pode ser especialista em todas as coisas que existem no mundo. E não se deve responder sem ter convicção. E há também de se fazer uma diferença muito importante entre aquilo que é científico, aquilo que faz parte do corpo da doutrina e aquilo que é opinião pessoal. A opinião pessoal nós podemos dizer de diversas formas. Agora, como a doutrina vê determinado assunto, é outro enfoque. E como a ciência estuda determinado assunto, é outro enfoque. Eu, uma ocasião, estava terminando um livro chamado Era do Espírito. E, como bom brasileiro, deixando tudo para a última hora, ele deveria ser entregue na segunda-feira e no sábado eu terminei. Ou melhor, pensei que deveria terminar. Havia um problema no computador, quando eu apagava um arquivo, eu começava outro, já havia vários arquivos com aquele nome, até que eu consegui deixar um só. E nessa noite, quando eu terminei o livro, ia avisar para o pessoal, ia dar boa notícia que o livro estava pronto, que eles em casa estão sempre me cobrando. E o livro, quando é que vai sair? E o livro desse ano? E não saiu. Bom, aí, quando eu estava o livro terminado, ia avisar para o pessoal, desligaram o computador, saí do arquivo. Mas como havia um outro antes, então o computador fez uma pergunta diferente. Em vez de perguntar, deseja salvar as alterações, etc., ele perguntou, deseja reverter o arquivo tal para outro, mesmo nome já existente? Eu não entendi a pergunta. Me meti a responder. Deve ser a mesma coisa. Sim, apagou tudo. Reverter significava transformar em. E o outro de mesmo nome já existente era só o título. Resultado, a noite mal dormida, domingo, caminhando de manhã pensando como é que eu vou explicar para o editor. Segunda-feira criei coragem, telefonei para o editor. O livro ia ser lançado em português no Congresso em Buenos Aires, depois ainda teve a versão lá no espanhol. E contei a triste história. Ele deu algumas soluções que deveriam funcionar, para tentar buscar o arquivo, etc., se eu não ia conseguir. E então me disse, olha, o prazo é quarta-feira. Era segunda de manhã. Quarta não dá, isso é um tempinho a mais. Então quinta. Mas quinta também é pouco. Aí ele disse, não, mas se quer lançar o livro na Argentina, é assim, é quinta ou não sai. E aí aqueles momentos interessantes, quando a gente está mesmo conectado, não pensando nisso, de repente eu não pensei em fazer a programação. Eu vou trabalhar no livro de tal a tal hora, não. Ainda lecionava na universidade, ainda tinha a presidência da Aliança Francesa, e quando eu chegava em casa, eu não tinha fazer o livro. Quando dava, intervalo no almoço, a minha mulher se revezava comigo de madrugada para correção de algum erro de digitação, qualquer coisa, porque tinha que chegar pronto, ia chegar imprimido, não tinha revisão. E, por incrível que pareça, consegui. Quinta-feira, 5h30 da manhã, eu fui recostar um pouco, eu tinha aula às 8 na PUC, dizendo que o livro está pronto. E mandei para o editor. Mas duas lições importantes. Uma, que se nós acreditamos, se nós não começamos a questionar, se nós temos fé na possibilidade de fazer alguma coisa e na assistência espiritual, que quando é merecida, porque não era para uma futilidade, ela aparece, nós conseguimos. Cada um de nós pode mais do que pensa que pode. O problema é que quando aparece o desafio, a gente diz, é um karma, é um castigo, já não vou mais adiante, não. Aí é que a gente tem que ir para frente e vencer. Não foi o que Eva fez no paraíso? Depois falaram mal da mulher um tempão por causa disso. Graças a Eva, nós saímos daquele cercadinho. É um cercadinho aquilo ali, claro, é uma lenda, a gente faz outra dentro da própria lenda. Não pode comer do fruto da árvore proibida. Por quê? Porque o Senhor não quer. Por que o Senhor não quer? Isso não se pergunta. Isso não se chama de filosofia. Argumento de autoridade. É assim porque o fulano quer? Não. O mundo não é assim porque eu quero, o mundo é assim porque é assim. E as ordens devem sempre ter uma justificativa. É claro que a criança não deve pôr a mão nem o adulto numa chapa quente. Por quê? Tem porquê. Não, por quê? Porque eu não quero. Não, porque eu não quero, porque queima. É porque causa prejuízo. E Eva, com aquele espírito rebelde de ir para frente, que caracteriza a mulher, conseguiu sair do paraíso. Mas o Senhor ficou furioso. Não ficou furioso nada. Ele não disse que ia fazer o ser humano a sua imagem e semelhança.
Quem é feito à imagem e semelhança do Criador tem que ser criativo. E quem tem que ser criativo tem que estar pronto para enfrentar os novos desafios. Aí, dizem os antiquados, mas o Senhor disse, ganharás o pão com o suor do teu rosto. Isso não é maldição, você pensa. Merecer o pão que comemos. O feio é ganhar o pão com o suor do rosto dos outros. Mesmo se venha com pomposo nome de imposto. Daí é feio. Ganhar com o próprio esforço, mérito do próprio trabalho, é muito bonito. Então, quando acreditamos, nós podemos mais. Adão poderia ter ficado encostado no mundo no paraíso chorando. Ao invés disso, o que fez a raça humana? Existem distâncias muito grandes? Vamos inventar a roda, vamos inventar o veículo, a atração animal, vamos inventar o automóvel, o avião a jato, foguete, satélite artificial, e vamos encurtar essas distâncias. Fincar um prego enferrujado no pé é morte certa, quando não havia vacina instantânea, agora não é mais. Então é diante dos desafios que nós vamos crescendo. E a segunda grande lição é não responde a pergunta quando não entende ou quando não sabe. A pergunta, e foi isso que a física descobriu de novo, nesse novo modelo que nós temos, o paradigma quântico, o mais importante de tudo é a maneira de perguntar. Se perguntarmos de um modo correto, a natureza responde de um modo correto. E vai mostrar exatamente os aspectos relacionados à nossa pergunta. Quando se pensava que a matéria explicava tudo, e isso era vigente na época de Kardec, que disse que o espiritismo seria científico, quando a ciência oficialmente adotava uma posição materialista. Então, se eu perguntar a materialidade das coisas, eu vou ter respostas da materialidade das coisas. Mas se eu investigar mais, eu vou chegar às conclusões que nós temos hoje como conclusões válidas cientificamente, de que a matéria por si só não explica as suas próprias propriedades, de que a matéria não explica o universo. E é por isso que muitos físicos se acomodaram quando chegaram nesses impasses e disseram, olha, não vamos pesquisar por que a natureza funciona de uma maneira ou de outra, vamos só dizer como ela funciona. Uma acomodação. Esse é o famoso manifesto de Copenhagen. Podia muito bem ser chamado manifesto do avestruz. Esconde a cabeça, não olha e não te preocupa que não acontece nada. Porque há umas novidades muito interessantes nesse novo paradigma, que é o paradigma quântico. Uma é essa, é a maneira de perguntar para obter a resposta que existe na espécie humana. Se nós fizermos perguntas ao homem, o lobo do homem, de Freud, de Hobbes, de Sartre, nós obteremos respostas do homem, lobo do homem. Mas se nós fizermos perguntas ao homem, irmão do homem, de Madre Teresa de Calcutá, de Gandhi, de Chico Xavier, de Jesus, nós teremos respostas do homem, irmão do homem. E nós vamos enxergar exatamente aquilo que nós estamos preparados para ver. Há um dito científico atual importantíssimo, que mostra como a consciência do observador influi nos próprios fenômenos da física. Eles dizem o seguinte: a expectativa do fato cria o fato. Se eu espero um certo comportamento do elétron, ele adota aquele comportamento. Esse é um exemplo muito interessante para nós trazermos nas nossas reuniões, para nós trazermos para a nossa convivência, para o nosso dia a dia. O que eu espero do meu semelhante? Que ele seja sempre mal intencionado? Que ele seja um homem, lobo do homem? Que ele seja alguém em quem eu não posso confiar? Ou eu tenho expectativas mais positivas? E a expectativa do fato cria o fato, nos faz ver as coisas de uma determinada maneira. Há cerca de 4 anos, foi muito noticiado nos jornais de Porto Alegre o caso de um cavalo que foi extremamente judiado, e se não me engano chegou a morrer. No outro dia, tinha um curso, uma palestra, e uma senhora bem conhecida me disse: professor, eu não sei porquê, eu hoje vi tanta carroça na rua, vi tanto cavalo andando pela rua, será que hoje saíram mais do que nos outros dias? Não. Aquela notícia negativa, aquela notícia ruim, fez com que ela começasse a prestar atenção. Ela estava focada naquilo, e nós vemos aquilo que estamos preparados para ver. Se eu quero ver maldade no outro, eu vejo. Se eu quero ver bondade, eu vou procurar e vou enxergar.
O que não significa que a nossa posição deva ser ufanista. Não, todo mundo é bom, vou dormir de porta aberta. Talvez não durma. Nem todo mundo também é ruim. Então, com a devida cautela, procurar sempre o lado bom para podermos desenvolvê-lo. É aquela velha história do índio americano: há um lobo e um cordeiro dentro de cada um de nós. E aí se pergunta: quem sobreviverá? Aquele que for mais bem alimentado, aquele que nós decidirmos alimentar. Então a pergunta é um detalhe importante. Quando a gente pesquisa qualquer coisa, uma experiência em física não é outra coisa senão uma pergunta que se faz à natureza. E se a pergunta for desprandelhada, a resposta pode ser até desastrosa. Existe a história que se conta de um europeu, eu não me lembro qual é a nacionalidade, se não me engano era holandês, chamava-se Joaquim. E esse cidadão estava aqui no Brasil à noite, transitando numa estrada mal iluminada, esburacada e mal sinalizada. Eu sei que nós temos uma enorme dificuldade em imaginar isso, mas em algum país pode ter acontecido. E de repente há uma pane qualquer e o carro para e nada funciona. A primeira ideia que se tem é que seja pane seca, falta de combustível. Aí o marido, o pai e tal, pensa: a mulher saiu com o carro e não botou gasolina, meu filho pegou o carro, como sempre, entregou o tanque seco. Mas tinha que saber o que havia. Antes de chamar o seguro, se estivesse numa zona em que o celular funciona, aliás, aqui o celular funciona em qualquer região, e de qualquer tipo, de qualquer marca. Então, convinha saber o que estava acontecendo, havia aquela suspeita de pane seca. Afinal, o carro tem ou não tem combustível? Quem pode responder isso? O carro, particularmente o tanque, mas o tanque é um agregado, é parte do carro, então o carro deve responder. E há instrumento no painel para dar essa resposta, só que também não funcionava. Então era necessário saber se o carro tinha ou não tinha combustível. Tem que fazer a pergunta ao carro. A pergunta tem que ser bem feita. E qual foi a ideia dele? Muito simples. Verificou que havia um pedaço, uma folha de jornal no chão, já que o marcador do painel não funcionava. Tirou a tampa do tanque de combustível, enrolou o jornal, fez uma pequena tocha, acendeu e colocou para ver se havia. E a resposta foi A. E muita. Foi a última pergunta dele na presente encarnação. Então a pergunta tem que ser bem feita para que se dê a resposta adequada à natureza. Como também a pergunta não pode ser preconceituosa. Quando se fala das mudanças de paradigma, por exemplo, um dos detalhes que mudou muito da física antiga para a física contemporânea, do mecanicismo para a quântica, é o problema do livre-arbítrio. A física que estava em vigor no tempo de Kardec, na época da codificação, não admitia o livre-arbítrio. Era um postulado científico. É aquela lei de causa e efeito, mas tomada na forma rígida, chamada lei da causalidade rígida. Desde que o universo começou com o Big Bang, tudo que vai acontecer está pré-determinado. Isso originou na filosofia e em algumas crenças a ideia do destino imutável, que tiver de ser, será. Então não faz nada, convite à preguiça. E dessa forma se dizia que não há livre-arbítrio, existe uma causalidade rígida, tudo está pré-determinado. Allan Kardec falava em livre-arbítrio. E hoje, para que sejam confirmados, para que sejam validados muitos dos postulados da física quântica, é imprescindível que se admita a existência do livre-arbítrio. Hoje a ciência nos diz claramente: não há essa causalidade rígida. Nós temos escolhas. E porque temos escolhas, temos liberdade. E só por termos liberdade e a exercitarmos, nós temos responsabilidade. Porque se tudo já está escrito, se tudo já está marcado, não há que se esforçar, que estudar, que procurar o bem, porque o que tiver que acontecer já está escrito. Aliás, ninguém pode mudar esse script, e é assim. E não adianta o esforço. É um hino à preguiça. Essa ideia de que tudo está marcado, tudo está pré-estabelecido, etc, etc. Então a ciência atual veio dizer que nós temos livre-arbítrio.
e que nossa consciência é um agente capaz de atuar, inclusive sobre o mundo das partículas subatômicas. Aí é um detalhe muito interessante. Há uma experiência, foi feita em 1935, chamada experiência da dupla fenda, cujo objetivo era determinar se o elétron se comportava como onda ou como partícula. A diferença é simples. Uma onda está em vários lugares ao mesmo tempo. E uma partícula, que eu deixar cair aqui por exemplo, uma bolinha, estará em um só lugar em cada instante. Isso para as partículas grandes. Muito bem, nessa experiência se verificou que o elétron, contrariando o pensamento vigente na época, às vezes se comportava como onda. Fazia interferência, passava por duas fendas distintas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não passava por nenhuma, e passava por uma só e também não passava, tudo contrariando a lógica tradicional. Aí verificaram que isso era verdade. Veio o pessoal do como se fosse, aqueles que buscam só saber como a natureza se comporta, e as aplicações tecnológicas disso aí se seguiram. Levou muito tempo, até o fim do século passado, para que os físicos tivessem a coragem de fazer oficialmente a seguinte pergunta: tudo bem, o elétron às vezes se comporta como onda e às vezes se comporta como partícula. Pensávamos que isso era impossível, mas já sabemos que não é. Agora, o que é que faz o elétron adotar um comportamento ou outro? E chegaram à mais surpreendente conquista da física moderna. Descobriram que é a consciência do observador que faz o elétron adotar um comportamento ou outro. Observado por certas pessoas. Quando sabem que estão sendo observadas, são boazinhas. Quando ninguém está vendo, nem tanto. Então o elétron também tem esse tipo de comportamento. E uma consciência só pode influenciar sobre outra consciência. E o interessante é que em vários tipos de experiências se demonstrou que para produzir certos fenômenos, por exemplo, quando se tem um átomo que pode estar em uma de duas caixas, e nós levantamos as duas ao mesmo tempo, ele se comporta como se fosse uma fonte de vibração que estivesse nas duas ao mesmo tempo, e produz lá adiante um mecanismo de interferência. Só que para produzir isso, ele precisa saber qual é a distância entre uma caixa e outra. Um saber, um conscientizar. Também acontece isso nos famosos saltos quânticos. Se descobriu que os elétrons não podem ocupar qualquer nível em todos os átomos. Então, eles se distribuem em níveis atômicos de acordo com a quantidade de energia que possuem. Vamos admitir, só para pensar no número, que um elétron em um certo átomo esteja no nível 3 e que o próximo nível de energia nesse átomo seja o nível 10. Ele vai para o nível 10 se tiver energia suficiente. E aí vem o pensamento antigo, está no nível 3. Se ele receber 3 mais 1, 4, ele fica no nível 4, entre o 3 e o 10. Se receber 2, 5, aí a física descobriu que isso é impossível. 5, 6, 7, 8, nesse átomo não existe. Se o primeiro nível é 3 e o próximo é 10, ou ele recebe a quantidade suficiente, 7, para pular de 3 para 10, ou ele rejeita. Quem contou isso para ele? Aí diz assim, não, é a natureza do elétron. Tudo bem, então vamos pegar esse mesmo elétron que nós imaginamos no átomo nível 3 e o átomo seguinte é o nível 10 e colocá-lo num outro átomo, é exatamente o mesmo elétron, em que o primeiro nível seja 3, mas o segundo seja 6. Nesse novo átomo ele aceita 3. 3 mais 3, 6. Contou para ele que agora estava diferente. Aí os físicos começaram a falar em grau de consciência das partículas. O que confirma o livro dos Espíritos, quando diz que a consciência desenvolve do átomo ao arcanjo. Claro que em graus completamente diferentes, níveis de percepção completamente diferentes, mas há um grau de consciência nas partículas. E hoje, a física se depara com alguns desafios. Alguns físicos resolveram não explicar, que é mais cômodo, e outros estão tentando explicar. Descobriu-se, por exemplo, a ação da consciência sobre as partículas. E aí os físicos confessam: sabemos que a consciência do observador influi no comportamento das partículas, só não sabemos exatamente o que é consciência. Talvez a neurociência nos diga nos próximos 100 anos
talvez nunca venhamos a saber, possivelmente não interessa saber, só basta saber que ela influi. Quem é ela não precisa. Ficamos naquele diálogo de Platão, né? Nós vemos manifestações do belo, mas a beleza em si mesma como entidade, como é que nós vamos perceber? Nunca pelo contato, nunca pela materialidade, e sim pela inteligibilidade das coisas. Então, neste momento, no terreno da filosofia da ciência, os cientistas estão pedindo socorro ao pensamento espiritualista, porque só um pensamento espiritual, em que a gente entende, de acordo com vários pensadores, entre eles Giordano Bruno, que o universo não é apenas feito por Deus, mas também é feito de Deus, que a consciência se manifesta em cada partícula que existe, por óbvio, em graus de percepção que são diferenciados. É como quando nós observamos uma partícula, é como se uma consciência menor quisesse satisfazer a vontade de uma consciência maior, adotando um comportamento de acordo com esse pensamento. E há uma diferença hoje interessante entre procurar átomos e procurar pedaços de matéria de tamanho considerável. Todos nós já devemos ter assistido aqueles jogos que os embusteiros fazem na rua, pegam um copinho, 2 copinhos, botam uma moedinha embaixo deles, trocam os copinhos de lugar, adivinha que moedinha está o copo. E em que copo está a moedinha. Aí depois eles botam um preço para ficar mais difícil. Tem alguém ali que acerta várias vezes, sócio amigo, e aí os outros se iludem, começam a achar que tem um super poder de observação, dizer hoje que eu vou ganhar dinheiro. É como esse pessoal que ganha dinheiro no cassino. Tem gente que vai para o Uruguai só para jogar no cassino. É bastante grana. E contam sempre que ganhar, uma coisa estranha. Porque todo jogador que a gente conhece diz que ganha sempre. E os cassinos estão cada vez mais ricos. Se todo jogador ganha, o cassino tem que perder. Ou fabrica dinheiro. Mas isso não é absurdo. A gente finge que acredita para brigar com o amigo. Que beleza, ganhou de novo. Já era esperado. O cálculo de probabilidade já afirma que é absolutamente tranquilo. A possibilidade de ganhar é muito maior que a possibilidade de perder. Segue jogando e conversando, e eu escuto. A gente, de vez em quando, tem que ser um ouvido passivo, né? Para não marcar a pessoa diante de uma afirmação de ignorância profunda e inamovível. Não adianta rebater, porque eles não vão receber a parte do pensamento, vão achar só que é um sabor, não acreditar no que estão contando. Então tem aquele joguinho, né, de botar a moedinha embaixo de um copo, vamos supor que sejam 2 copos, eu coloco a moedinha ali, misturo aquilo ali, e aí alguém vai tentar acertar. A probabilidade de acertar é 50%, porque antes mesmo de alguém observar, a moeda está embaixo de um dos 2 copos, não há dúvida. Os átomos é diferente. Se nós fizermos um equipamento capaz de conduzir um átomo, de modo que existam 2 passagens, e ele fique, vamos pensar em copo, embaixo de um copo ou de outro copo, se fosse aquela moedinha, eu poderia afirmar, ela está embaixo de um copo ou de outro. Mas na física é diferente. O que acontece? Se eu resolver levantar um dos copos em primeiro lugar, vai ser o comportamento da moedinha. Se eu levantar um dos copos, ou o átomo está debaixo daquele, ou está debaixo do outro. Se eu não achei aqui, eu levanto o outro e ele está lá. Até aí é tudo igual. Mas agora vem a diferença. Se eu resolver levantar os 2 ao mesmo tempo, ele não está nem em um nem em outro. E está nos 2 ao mesmo tempo, mas não como matéria, e sim como onda. E vai fazer uma interferência lá adiante. A minha escolha, a consciência do observador, vai dizer se ele se comporta como aquela moedinha que está num lugar ou no outro, ou de um modo completamente diferente. Estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso tudo tem um interesse muito importante, porque nós estamos acostumados a falar em realidade com as coisas materiais, com as coisas visíveis. Mas as partículas do mundo quântico não obedecem àquilo que nós chamamos característica da realidade. Para o mundo real, no sentido convencional, é preciso que as coisas existam mesmo que nós não as observemos. A gente vai embora daqui e as cadeiras continuam existindo nessa sala. Hoje no mundo subatômico é diferente. Algumas partículas só existem quando estão sendo observadas. E só existem se forem observadas.
Então vem um outro enigma extraordinário. Se é a observação que cria a própria partícula, não apenas influi o seu comportamento, se a consciência é a criadora da realidade, vamos pensar naqueles primeiros segundos logo após a grande explosão, o Big Bang. Naqueles primeiros segundos, as partículas começaram a existir, mas elas só existem se forem observadas. E quem as observou? Que consciência pôde observá-las naquele instante? Naturalmente que nós humanos não lemos estar lá naquele momento, pelo menos na forma atual. Então, se há necessidade da observação de uma consciência, temos que chegar à consciência da inteligência suprema. Inegável. Então, no mundo real, as coisas existem independentemente de serem observadas. Einstein, que durante muito tempo resistiu a essas ideias, uma ocasião conversando com o Rabindranath Tagore, disse: eu gosto de acreditar que a Lua está lá mesmo quando eu não estou olhando por ela. Isso é verdade com as grandes partículas, mas com as pequenas não. Então isso é uma característica. Só existir é um chamado subjetivismo relativo. Não é que tudo seja criação da minha mente, mas as coisas só existem quando observadas. Essa é uma característica. Outra característica do chamado mundo real é que um objeto possa sofrer uma transformação sem que isso influencie em outro, a menos que haja um sinal mandado de um para outro. Então eu movo esse copo aqui, não há nenhum efeito sobre as cadeiras. No mundo subatômico, não. As partículas gêmeas, quando uma delas sofre uma alteração, no mesmo instante outra se altera. Não dá tempo nem para qualquer sinal eletrônico chegar de uma até outra. No momento em que uma se altera, outra se altera também. Tem aquele romancezinho no último livro, explicando isso em termos de corpos grandes, como seria se acontecesse com os grandes. Mas vamos imaginar o seguinte: se eu tenho dois carros numa estrada e eles se afastam, vamos pensar uma estrada em linha reta e dois carros andando em sentidos contrários. Um iria aqui para a minha direita e outro no sentido da minha esquerda. Cada um a 30 km por hora, mantendo a velocidade. Não é a que nós costumamos usar, nós seguimos a lei e os limites, mas cada um a 30 km por hora. Quanto se afastarão os carros em uma hora? 60 km, 30 aqui para a esquerda e 30 para a direita. Esses 60 km por hora se chama velocidade relativa. Em relação aos dois carros, é como se um ficasse parado e o outro se afastasse dele 60 km em cada hora. Agora vamos imaginar esses dois carros se afastando e um deles manda uma mensagem para o outro. Só que essa mensagem também viaja a 30 km por hora. Alcança o outro? Mandar uma mensagem atrás de um carro que está a 30 km por hora, com a mesma velocidade dele, não vai alcançar nunca. Pois é, mas nos fótons é assim que acontece. Agora eu tenho dois fótons gêmeos se afastando, na velocidade da luz, 300 km por segundo. Aí o primeiro sofre uma mudança, por exemplo, passa a vibrar só no plano vertical, antes vibrava em qualquer plano. No mesmo instante, antes que qualquer sinal, por sinal, viaje com a velocidade da luz, logo não vai alcançar o outro. Antes que qualquer sinal possa chegar ao outro, o outro muda. Isso se chama fenômeno não local e nega aquilo que se chama realidade. Então é o grande enigma. Se as coisas grandes, que são o que nós chamamos reais, são feitas daquelas outras infinitamente pequenas, por que aquelas propriedades infinitamente pequenas não se manifestam nas grandes? Por que uma cadeira não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Por que ela continua a existir independentemente da minha observação? São enigmas que a filosofia da ciência ainda não resolveu. Mas o que se sabe, e disso se tem certeza, que a consciência influi e mais, problema referente ao tempo. O modo que eu planejo observar pode mudar o histórico da partícula. Há uma experiência chamada experiência de retorno no tempo, feita por uma equipe francesa dirigida por um físico chamado Alain Aspect, com as partículas gêmeas. Vamos imaginar o seguinte: que exista aqui um foco de luz e na frente um obstáculo com uma passagem circular. Eu projeto a luz sobre esse obstáculo, só tem a passagem circular, mas tudo é madeira, por exemplo. Então a luz vai passar por aquela passagem circular e lá diante da parede vai deixar um desenho de um círculo. Se a passagem for quadrada, vai deixar um desenho quadrado.
Aí vem a experiência extraordinária de aspecto. Outro enigma. Os físicos estão desconfortáveis com isso. Eles estão vendo todos esses enigmas, dizem que existe, mas não temos tempo de saber por quê, porque não interessa. Então aconteceria o seguinte fenômeno: eu projeto a luz contra um obstáculo que tem uma marca, uma passagem circular. Depois que a luz passou por essa passagem circular, eu mudo esse anteparo aqui, deixando nele uma passagem quadrada. Agora a luz já está lá adiante, não tem mais nada passando pelo obstáculo, mas ela vai projetar um quadrado na parede, como se tivesse voltado no tempo. Isso acontece com a massa de luz, como eu falei, só para dar um exemplo, mas acontece com as partículas infinitamente pequenas, o que nos dá a ideia de que é possível pelo presente, de certa forma, reconstruir o passado, porque na verdade o tempo é uma ilusão. Não existe um aqui universal, existe um aqui e agora, mas aqui universal não existe. A relatividade trouxe inclusive a ideia do chamado presente estendido. E nós podemos ter vários exemplos a respeito disso. A luz do Sol gasta um pouco mais de 7 minutos para chegar de lá até aqui. Então a luz que nós vemos saiu do Sol já há 7 minutos. E todos os efeitos físicos conhecidos, inclusive a gravidade também. Então, se neste instante o Sol virasse poeira, um milagre qualquer, o Sol virasse poeira, nós continuaríamos a enxergá-la por 7 minutos, porque nós estamos enxergando e fotografando a luz que saiu de lá há 7 minutos, que é o tempo que ela leva para chegar aqui. Então vamos pensar no seguinte: planeta Marte, a luz gasta 4 minutos e meio para chegar de Marte até aqui. Uma emissão de rádio gasta cerca de 15, que é preciso posicionar o satélite em torno do planeta, no momento da passagem dele, antenas e tal. Mas vamos imaginar que a gente pudesse enxergar Marte diretamente, como nós fazemos com o telescópio. Quando nós enxergamos o planeta com o telescópio, nós estamos enxergando porque a luz passou pela lente do telescópio e chegou aos nossos olhos. Então nós não estamos vendo o presente do planeta, nós estamos vendo o passado. Para nós é presente, mas lá no planeta é passado. Então vamos imaginar o seguinte: que a gente conseguisse construir um super telescópio capaz de enxergar detalhes do planeta Marte, assim como estamos enxergando aqui, assim como alguém de uma sacada consegue enxergar as pessoas que passam na rua com um bom binóculo, e nós enxergamos o planeta Marte. O planeta Marte tem uma atmosfera boa, está se realizando o campeonato de futebol do sistema solar, e a Terra está enfrentando Vênus no jogo decisivo. Nós estamos olhando isso assim como nós olhando para vocês. Aí a decisão vai para os pênaltis. Durante a partida, o Neymar caiu 3 vezes, o juiz não deu nada. Viu a manha, e assim continuou, mas no fim a decisão foi para os pênaltis. Aí bate. Aí o nosso jogador corre para bater o pênalti, que vai ser um pênalti decisivo, porque os outros erraram um. Se acertar aquele, está pronto. Aí na hora que nós vemos que ele vai correr para a bola, a gente torce os dedos, faz oração, faz não sei o que e tal. Não adianta. Por quê? Porque como a luz leva 4 minutos e meio para chegar aqui, mesmo com o telescópio que nós estamos enxergando já aconteceu há 4 minutos e meio. Então o presente para nós, aquele momento da nossa comemoração, o momento do gol, já não é mais o momento do gol. Ele já passou. E é por isso que hoje nós temos uma outra ideia a respeito de espaço e tempo. Estamos viciados naquele modelo newtoniano. Distância daqui até ali, distância daqui até ali é fixo. E o tempo também, o segundo é um segundo para todo mundo. Não. Se 2 gêmeos viverem, um no sopé de uma montanha, outro no alto da montanha, aqui está de cima vai envelhecer mais. Quanto frações de segundo em uma vida inteira. Mas em outras dimensões, em outras grandezas cósmicas, já fica completamente diferente. Por exemplo, em agosto do ano passado, 2018, os astrônomos fotografaram uma estrela que faz um balé magnífico, atingindo enormes velocidades em torno de um buraco negro, no centro da nossa galáxia. Então observaram, e a observação dessa estrela permitiu confirmar uma teoria de Einstein, de 1915, relativa à relatividade especial. Muito bem. Com isso nós confirmamos a teoria. Só um detalhe: a que distância de nós está essa estrela? 26 mil anos-luz.
Ou seja, a luz leva 26 mil anos para se propagar de lá até aqui. Então, tudo isso que nós fotografamos, e foi maravilhoso e tal, lá já é passado 26 mil anos. E aqui para nós é presente. Em algum lugar mais distante será futuro. E essa observação, feita em 2018, de um fenômeno que lá na sua origem tem 26 mil anos de idade, confirmou uma teoria que tem mais de 100 anos de idade. E aí nós temos aquela ideia de que o tempo é fixo, que o tempo é inamovível e tal. Em alguns eventos da espiritualidade, nós estranhamos como é que o espírito pode ficar tanto tempo aprisionado naquele lugar, circunscrito àquela ambiência. É outra escala, é outra ideia de tempo, não é a nossa mesma ideia de tempo. Até porque quando nós dormimos um sono bom, um sono profundo, nos parece alguns segundos, nós não nos damos conta das horas todas que dormimos. Essa é a parte psicológica, mas há também a parte física, mostrando que o tempo não é algo absoluto, como o espaço, a distância também não é algo absoluto. Einstein concebe o tempo e o espaço como um grande molusco, pode ser cortado em pedaços, que se dobra, que se distorce e influencia conforme essa distorção. O exemplo novo da gravidade é o seguinte: vamos imaginar uma cama elástica, bem plana. Nós jogamos uma bolinha de gude em cima daquela cama elástica, e a bolinha de gude segue em linha reta. Nós colocamos uma esfera pesada no meio da cama elástica, e a esfera deforma a estrutura da cama. Então a estrutura passou a ser diferente perto da esfera. Aí nós jogamos a bolinha, quando a bolinha chega ali dentro, ou ela fica, se estiver no estado suficiente, girando algum tempo em torno da esfera, ou ela logo cai naquela depressão provocada pela esfera. Antigamente só havia forças de atração. Hoje se diz o quê? Que as grandes massas deformam o contínuo espaço-tempo. E com isso, perto de grandes massas, o espaço-tempo é diferente. Não se fala mais em espaço e tempo, isso é só para o nosso dia a dia. É um contínuo espaço-tempo. É um mundo novo absolutamente mágico, além dos limites de qualquer ficção que se tenha feito antigamente, mas é o mundo verdadeiro da ciência. Então agora cabe estabelecer uma ponte, porque certas coisas acontecem só no universo infinitamente pequeno e não acontecem nas coisas normais que nós observamos no dia a dia. Há vários porquês que a ciência está sendo convidada a responder, mas que ainda não respondeu. Exatamente porque resiste muito àquela explicação mais espiritualizada, à visão de um mundo mais sutil. Hoje nós sabemos que nós somos emissores e receptores de energia, e só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. A fotografia da aula já identificou esse tipo de vibração, os seres vivos. E se nós não estamos satisfeitos com as frequências que estamos recebendo, nós temos que pensar em primeiro lugar nas frequências em que estamos vibrando, porque não há mágica. Quando nós sintonizamos uma aparelho de televisão ou de rádio em uma determinada emissora, nós captamos a onda correspondente àquela emissora. Tecnicamente, o que quer dizer isso? Sintonizar em um determinado canal de televisão ou em uma certa emissora de rádio significa fazer aquele aparelho eletrônico vibrar na mesma frequência das ondas produzidas pela emissora. Se vibra na mesma frequência, capta a frequência correspondente. Agora, não adianta sintonizar no canal 121 e rezar para pegar o canal 125. Não adianta sintonizar no ódio, no ressentimento, no desejo de vingança, na incapacidade de perdoar e querer bênção, luzes, forças, relações positivas, apoio espiritual e um Deus que é o meu verdadeiro guarda-costas particular. Está à minha disposição para resolver qualquer problema e qualquer desentendimento que eu venha a ter. Não adianta. Nós estamos vibrando na frequência correspondente. Há um estudo novo na medicina, que se chama medicina vibracional, que descobriu que nós, através das nossas emoções, emitimos determinadas frequências. E essas frequências podem agradar ou não determinados invasores. Então, frequências do tipo ódio, incapacidade de perdoar, ressentimento, são frequências preferidas de um número muito grande de bactérias.
Elas entram naquela frequência com uma facilidade incrível, e aí a gente não sabe por que aconteceu alguma coisa. Claro que existem muitos acidentes da própria vida material, mas nós podemos atrair coisas positivas ou não de acordo com a nossa vibração. Há um médico espanhol, sobrenome Biggie, que trabalha junto com a Universidade de Harvard e fez algumas pesquisas e lançou uma nova disciplina de nome meio complicado, chama psiconeuroimunobiologia. Ele estuda as influências do nosso psiquismo, do nosso sistema neural, da nossa própria biologia. Descobriu que o coração manda mensagens ao cérebro, assim como o cérebro manda mensagens ao coração. Antigamente isso era poesia, né? Mas nós tínhamos a intuição, a humanidade tinha a intuição. Coração bom, fulano tem coração bom. O que é coração bom? A pressão arterial 12/7? Não. Coração bom nós usamos no sentido da pessoa que tem bons sentimentos. Antigamente se pensava que o coração não tinha nada a ver com isso. Isso era uma tolice poética. E coração bom, coração não bom, coração não tem nada a ver com isso. É o cérebro que pensa. Hoje nós sabemos que o coração também tem o seu pensamento. E quando os dois enviam pensamentos harmoniosos, nós temos os melhores estados de saúde. E nessa psiconeuroimunobiologia foi feita uma descoberta muito importante. 1 minuto de perda de controle emocional, 1 minuto de raiva, 1 minuto de ódio, de xingamento, cobra no organismo 6 horas de recuperação. Dizer um pitizinho daqueles de 1 minuto, eu cheguei toda a muito bem. 6 horas. Está sobrando energia, tem demais, quer gastar energia à toa, faça isso. Se incomoda, fique 5 minutos gritando com o vizinho. Mas já não são mais 6 horas, são 30 horas. E a gente pensa, não, mas eu incomodo, claro, muda o ritmo da respiração, muda o ritmo cardíaco, mas em seguida já voltou tudo ao normal. Tudo não. Os batimentos cardíacos podem voltar ao normal em seguida. A respiração pode voltar ao normal em seguida. Mas todo o mecanismo endócrino leva 6 horas para atingir novamente o estado de equilíbrio. É um gasto enorme de energia para nada. É como aquele cara que encontra um carro com o pneu furado, que não é nada agradável, em vez de se concentrar logo em trocar o pneu, ou chamar socorro, porque não tem outro remédio, ele fica xingando e dando pontapé no carro, para perder a energia. Depois não tem força para soltar a porca da roda, não tem força para levantar uma carro, porque botou energia fora. Isso se chama energia passiva. E é típica do trabalhador de má vontade. Trabalhador material e trabalhador espiritual. Hoje tem aquela reunião, não sei por que eu assumi aquele compromisso. Aí eu vou lá, e, inclusive vou encontrar aquela criatura que sempre discorda de mim, aquela chata. Mas eu tenho que fazer a caridade, não tenho que ir. Quando eu começo assim, eu tenho que ser bom, eu tenho que estudar, eu tenho que ir, eu tenho que participar, eu estou chutando o pneu do carro, gastando energia. Para depois entrar agora, Senhor, as boas vibrações. Isso. Não adianta, a gente não consegue mentir para a gente mesmo, né? Isso é traço característico do espírito. O obsessor pode vir com uma mensagem belíssima, até complicada, como o juiz da Suprema Corte, que fala o propósito para que ninguém entenda. Pode vir com esse tipo de mensagem, mas a característica, o ensinamento contido, a vibração contida, nós podemos perceber. E esse é um detalhe bastante importante. Então é na frequência que nós vibramos, que nós recebemos também as vibrações. Nesse sentido, é que a gente diz sempre que não existe milagre. Existem leis naturais que não podem ser subvertidas a todo momento para satisfazer A, B ou C. E a ciência está nos mostrando exatamente isso, está dando uma nova descrição do homem. E aí vem a filosofia da ciência. Se o mundo está descrito de maneira diferente, eu tenho que me preparar para viver de acordo com essa nova descrição do mundo, e não com a descrição antiga. Pela descrição antiga, as coisas só aconteciam no universo através da força. Se tudo no mundo acontece através da força, então a educação deve ser através da força, a autoridade só se exerce pela força, etc, etc. Hoje nós sabemos que não há vazios, que entre alguém que dá ordem e alguém que recebe é o universo, como nas empresas, no local de trabalho, na escola, sempre um universo de vibrações,
que vai fazer com que as pessoas se sintam bem ou não, desejem ou não desejem colaborar. Então não é mais de se pensar no exercício de uma função, na busca de um ideal qualquer, somente pela força. Hoje nós falamos em sinergia, em soma de vibrações com o mesmo sentido, em várias vontades voltadas para a consecução do mesmo objetivo, e assim nós conseguimos melhores resultados. Nós temos que saber em que tipo de mundo estamos vivendo, e para isso serve a ciência e a espiritualidade, que a própria ciência entende hoje que a maior e mais importante de todas as leis é a lei do amor. Ela que une átomos, moléculas, que formam novos corpos, são manifestações do amor na natureza. William Gilbert, que foi o criador do eletromagnetismo, dizia que a atração que o ímã exerce sobre pequenos pedaços de ferro é, de certa maneira, o mesmo tipo com que se atraem as pessoas que se amam. Só que se entre o ímã e os pedacinhos de ferro a gente colocar uma cartolina, por exemplo, nem o ímã nem os pedacinhos de ferro têm inteligência para superar aquele obstáculo e se aproximarem como desejariam. O ser humano tem. Mais tarde, William James, um pensador e escritor, disse que essa atração que une átomos na natureza, às vezes são os que se repetem. Quando a gente deixa a repulsão acontecer, ninguém muda, nada muda, fica tudo igual. Quando há atração, sempre há algum tipo de modificação. Então, William James dizia que era o mesmo tipo, era a mesma natureza do amor que uniu o Romeu e Julieta. Aí as pessoas pensam em geral, pois é, mas Romeu e Julieta não é um bom exemplo. Romeu e Julieta foi um fracasso amoroso, uma tragédia. É de fato, a obra é uma tragédia, mas não existe fracasso. O que pode existir é insucesso. O que é insucesso? Não ter sucesso, ou seja, não suceder aquilo que nós queremos. Mas eles, pelo menos, tiveram seus momentos de amor. Pior é ter medo de amar, não amar porque tem medo de não ter reciprocidade e viver na saudade do que nunca aconteceu. É melhor viver na saudade de alguma coisa que tenha acontecido. E Romeu e Julieta, pelo menos, tiveram seus momentos de amor. É um detalhe interessante sobre isso. Na cidade de Verona, na Itália, que é um verdadeiro museu ao ar livre, reconstruíram aquilo que, de acordo com a tragédia de Shakespeare, seria a casa de Julieta. Então, toda a construção, os quartos de costura, quarto de dormir, sacada, tudo como foi imaginado por Shakespeare na tragédia de Romeu e Julieta. Então, os turistas vão lá, visitam a casa, e na saída, no pátio, há uma estátua de Julieta, toda em bronze, com um dos seios desnudo. E aí se criou a lenda que todas as mulheres que tirassem uma foto, agora elas batem selfie, até quando passa falando um gafanhoto, mas todas as que tiraram uma foto com a mão no seio desnudo de Julieta vão ter sorte no amor. Não sei o porquê da lenda, porque Julieta não teve tanta sorte assim, pelo menos teve o seu amor intenso. Aí os rapazes não gostaram muito disso, os homens em geral, porque agora só as mulheres querem sorte no amor. Nós também. Então todo mundo que vai lá, independente de homem, mulher ou da letra do alfabeto que escolha, porque agora é o alfabeto, tira a foto com a mão no seio da Julieta. E o que é mais interessante, na saída, no portão, existe uma placa dando o endereço de Romeu. Aí as pessoas pensam, olha, então fizeram na casa do Romeu, assim, fizeram a casa da Julieta. Vamos olhar essa tal de casa do Romeu. Aí a gente sai a caminhar. Tem um muro alto, é logo ali o endereço, bem pertinho. Muro alto, não se enxerga nada do outro lado. E a gente sai a caminhar. Até que chega no portão. Achei. No portão há uma grande placa, um grande cartaz, com os dizeres aproximados do início da obra de Shakespeare. E diz mais ou menos o seguinte: eu, Romeu, perdi meu amor Julieta, e por ter perdido meu amor, perdi o rumo. Não sei mais nem quem sou, quanto menos meu endereço. Perdeu o amor, perdeu o rumo. Isso é verdade na vida. Se não amamos algo, alguém, uma instituição, uma obra, uma mensagem, nós perdemos completamente o rumo. Aliás, a psicanálise hoje afirma que todas as doenças mentais de fundo emocional têm uma só e única etiologia:
Ou seja, uma só causa: a perda da capacidade de amar. Amar alguém, amar a vida, amar na vida, amar uma instituição, amar alguma coisa, amar a beleza da natureza, mas enfim, temos que amar. E não pode amar, Chico Xavier já disse isso, e não dá também para amar mais ou menos. Lembra do Chico? Quem ama mais ou menos corre o risco de se transformar numa pessoa mais ou menos, que é o que ninguém quer. Então essa perda do amor, ela hoje, ela é fatal para o ser humano. Ela é muito ruim para o nosso desenvolvimento. E a capacidade de amar é que nós temos que desenvolver. E muitas vezes a gente se pergunta, mas eu estou aqui para quê? Para pagar a conta do passado e tal. Esquece esse negócio. Nós estamos aqui com dois objetivos principais: para aprendermos a amar e sermos felizes. Buscando a verdade, porque a verdade liberta. E vivendo um momento muito interessante, em que na filosofia da ciência nós abrimos campo para a espiritualidade. A física do tempo da codificação do espiritismo não admitia nada relativo à espiritualidade. Hoje, alguns admitem e outros dizem não sei, mas dizer não é muito difícil. Até há uma frase muito comum entre os físicos, que é o seguinte: antes qualquer história que se contava, isso não pode ser, isso é impossível. E hoje eles nos advertem: precisa ter muito cuidado antes de dizer que alguma coisa é impossível, porque de repente o impossível acontece. É que nós vivemos um novo momento. Vamos imaginar, vamos voltar só uns 100 anos, 150 anos na história. Não dá a impressão, quando a gente está na beira da praia, por exemplo, que a Terra é plana? Dava para convencer um cara 100 anos atrás, quando ele estava na beira do mar, olhando ali para o mar, bonitinho, tinha alguém lá anotado com os pés virados contra os dele, o antípodo, só pode ser esse cara, está de cabeça para baixo. Não é que nós mesmos, sabendo tudo isso, mas nós imaginamos um avião, uma viagem transpolar. Aqui é a Terra. Aqui é o de baixo. Baixo em cima também não existe, só para a nossa classificação aqui. Aqui o ponto de baixo. Aqui é o trem de pouso do avião. Aqui o avião passa embaixo do Polo Norte. Será assim? Não, é assim. É de cabeça para baixo. Polo Sul, em relação a quem está no Polo Norte. É com o trem de pouso virado para a Terra. E a gente tem dificuldade até de imaginar isso, porque não é do nosso dia a dia. Agora imagina a gente pensar que o tempo é variável, que na fronteira de um buraco negro alguns segundos se passam para quem está lá, e aqui muitos anos. Se viajarmos em velocidades próximas à da luz, nós viajantes envelheceremos muito menos do que quem ficou aqui. Uma viagemzinha por aí de 6 meses na velocidade da luz, ou próxima da velocidade da luz, nós envelheceremos 6 meses e encontraremos aqui na Terra uma nova geração. Se terão passado muitos anos daqui. E isso não é do nosso entendimento do dia a dia. Então nós não temos mais que temer o mistério. Tem até uma aventura no fim daquele livro em que a pessoa se atira no mistério, contrariando até as práticas universitárias para apresentar a sua tese, porque, como diz o Frei Adriano Wolff, o fascinante é mergulhar no mistério. A coisinha comum do dia a dia a gente pensa. Todo mundo já sabe que não dá para pular do terceiro andar do edifício, porque vai se esborrachar lá embaixo, até quase todo dia. Isso é o normal. Mas existe só isso, existem algumas coisas a serem conquistadas. Sempre há novos horizontes. E esse sempre haver novos horizontes é que nos fascina, para não ficarmos presos a determinados preconceitos, a determinados paradigmas que funcionam por algum tempo e depois não funcionam mais. Até porque o avanço da ciência não consiste em destruir tudo que a ciência construiu no passado. Não. Quando surge um novo modelo, tudo aquilo que o modelo velho explicava continua sendo explicado pelo modelo velho. E as coisas que o modelo velho não explicava passam a ser explicadas pelo momento novo. Só quando há uma contradição absoluta entre uma teoria e outra que se abandona alguma coisa. Mas a conquista é sempre útil, é sempre interessante, e essa vontade de pesquisar é fundamental. Por isso, o Espiritismo nos permite duvidar. A ciência é filha da curiosidade e da dúvida. Quem não tem dúvida, quem não é curioso, quem já sabe tudo, não avança. Sempre que surge uma dúvida, a curiosidade nos leva a pesquisar, a pesquisa nos leva a fazer a pergunta adequada à natureza, e nós vamos tentando até obtermos uma resposta. E a única doutrina que nos permite isso é a doutrina espírita. A dúvida não é para nós uma ofensa a Deus.
Até porque nós entendemos perfeitamente que Deus jamais escolheu alguém para ditar suas leis ao seu ouvido. Isso não está ao alcance humano. Isso é das religiões antigas. Se o próprio Deus me disse que é assim, quem és tu para teimar com Deus? Tem que surgir mais ervas para teimar com aquilo. Comer a maçã e ir embora, mesmo sentindo um certo desconforto, mas buscando novas conquistas. Para o Espiritismo, a dúvida é bem-vinda. Não aquele ceticismo de negar só por negar, mas aquele ceticismo razoável. Será que é assim? Quando eu me pergunto, será que é assim? Eu estou me fazendo um convite para buscar a resposta, que pode ser aquela que eu gostaria ou não, mas de qualquer maneira eu vou encontrar, buscando solucionar a minha dúvida, eu vou encontrar a verdade, na medida em que nós podemos conhecê-la. E essa busca da verdade é que é fundamental. Procurar a verdade, ela nos libertará. Nós temos todo o direito de ter dúvida. Não é preferível rejeitar 99 verdades que aceitar uma mentira? Isso tem fundamento. Porque quando eu aceito a mentira, quando eu introjeto a mentira, as coisas estão acontecendo que eu não estou enxergando. Eu introjetei aquela mentira em mim. Isso dá muito trabalho, dá muita desilusão, dá muito desgosto ao longo da vida. Então, o que eu não entendi, o que eu não consegui aceitar ainda de coração e mente, eu deixo de quarentena. Uma informação que eu deixo de lado. Quem sabe amanhã será verdadeira? Não tinha nenhum sentido dizer que a Terra era esférica. Alguns séculos hoje tem. Então, quem sabe eu ainda não alcancei aquele conteúdo, mas não sou obrigado a aceitar nada que contrarie a minha razão e a minha intuição, que hoje é uma arma poderosa na própria pesquisa científica. Então, o convite da doutrina é essa, estar sempre atualizado. É amai-vos e instruí-vos. Não é à toa essa ordem é correta, porque a instrução por si mesma não tem qualidades positivas ou negativas. O conhecimento pode ser usado para o bem ou para o mal. Mesmo o conhecimento de física que permite fazer a bomba de cobalto para irradiar tumores, também permite fazer a bomba atômica e a bomba de hidrogênio. Mas se o amor nortear o conhecimento, esse conhecimento será usado para o bem. Se bem que nós esperamos para toda a humanidade, nessa época de mudança de paradigma, de uma abertura da filosofia da ciência, nos ensinando outra forma de viver, eu tenho que conhecer o mundo em seus aspectos materiais e espirituais, sob pena de cometer grandes erros. A Organização Mundial da Saúde já diz, desde 1900, desde a década de 90 do século passado, que se goza de saúde plena quando se tem saúde social, capacidade de relacionamento com o semelhante, saúde física, saúde psicológica e saúde espiritual. Tanto no plano físico, quanto no plano psicológico, quanto no plano espiritual, nós, para viver com saúde, dependemos de troca de energia. Então não podemos esquecer de agir em todos esses planos para conseguirmos o nosso progresso. É o novo momento de um novo paradigma científico, com a filosofia da ciência aberta para a espiritualidade. Claro, tudo isso deve ser visto, estudado, cultivado com o devido cuidado. Não é preciso ser um expert em matemática também, se fala em física, havia um monte de fórmula aí, não. Nós discutimos as ideias, as fórmulas ficam para os especialistas, mas o leigo pode discutir a ideia. Não precisa saber muita fórmula matemática para saber hoje que a Terra gira em torno do Sol. É um conhecimento universal. E que a Terra é esférica, embora haja aparecido recentemente um grupo que diz que não, tudo é ilusão, a Terra é plana. Deve estar sustentada, como pensavam os antigos, em 4 colunas, que por sua vez estão encostadas nos dorsos de 4 enormes elefantes. Quando o elefante coça o lombo, há um tremor de terra no lugar. Depois eles substituíram elefantes por tartarugas e assim foi. Nós sabemos que não é assim. Buscamos a verdade, porque a verdade nos liberta. Estamos tendo a felicidade de ver a doutrina marchando par e passo com a ciência no cultivo da fé raciocinada, capaz de enfrentar a razão face a face em qualquer época do progresso. Eu agradeço a presença de vocês, as boas vibrações recebidas e agora deixamos um tempinho aí até 9h30 para perguntas.
com aquele direito de dizer não sei. Depois dessa palestra do professor Macir, eu fico com aquela fala de Sócrates: só sei que nada sei. Muitos têm que se aprender. Bom, professor, deixa eu perguntar uma coisa. Aquele filme Interestelar, ele fala exatamente isso que o senhor... o filme Interestelar, ele fala justamente sobre essa linha do tempo, né, que é diferente, né, daquele que fica na espaçonave, sobre isso. Nós não sabemos, inclusive, dentro de um buraco negro, se existiria uma física igual à nossa ou não. E até um detalhe muito interessante, o Stephen Hawking, no último artigo que escreveu esse artigo uma semana antes de desencarnar, e mandou para uma revista científica. E nesse artigo, ele fala abertamente da existência de universos paralelos. Sei que não aconteceu o Big Bang, mas o universo paralelo é uma coisa fantástica. Porque tudo que nós enxergamos não é paralelo, é o nosso. E já é uma coisa praticamente infinita. E ele diz que assim como houve uma bolha, uma explosão aqui, pode ter havido outras, nós não conseguimos imaginar sólidos paralelos, nós só conseguimos imaginar planos paralelos. Por exemplo, o plano do fogo e o plano do nosso ar. Pode aumentar em qualquer direção, todos eles que não se tocam nunca. E se um habitante enxergasse só no plano do nosso ar, jamais enxergaria o fogo. Agora, sólidos paralelos não se consegue imaginar. Eu pego esses dois copos aqui, se eu aumentar os dois, eles vão se tocar. Não tem como. E essa teoria dos universos paralelos, que ele considera uma teoria absolutamente possível, dizendo que em alguns desses universos pode existir gente igual a nós, e em outros seres, tipos de vida que nós nem sequer temos condições de imaginar. Então, no fundo, ele está dizendo que na casa do meu pai há muitas moradas, só que não são muitas como nós pensamos, é muito mais ainda. A evolução não para nesses universos todos, e as leis do tempo são completamente diferentes. Há uma teoria das equações de Einstein, que é o que aparece no filme Interestelar, quando ele tenta se comunicar consigo mesmo, está no futuro e está no passado. Há uma teoria que, se nós percorrêssemos determinadas linhas de tempo, nós encontraríamos conosco mesmo. Só não sabem definir em qual dos dois estaria a consciência. Qual dos dois estaria consciente naquele momento. E com a gravidade também, né? Então, um planeta que eles pousam de gravidade muito alta, e eles vão contando o tempo ali, sabendo que o tempo lá fora é diferente. E algumas falhas em relação àquela gravidade muito alta do planeta, porque seria difícil de suportar. Assim como nós então enxergamos Marte com sabor de 4 minutos e meio, alguém está nos enxergando a 4 minutos e meio. Sim, ou a mais. Isso já aconteceu com eles. Sim, exatamente. Então, vamos supor o seguinte: vamos pegar uma estrela que esteja a 10 anos-luz de distância da Terra. Então a luz leva 10 anos para chegar de lá até aqui. Aí acontece um fenômeno nessa estrela. Uma super, por exemplo, emissão de luz. Aí vamos imaginar, ela está a 10 anos-luz de nós. Vamos imaginar no meio do caminho entre nós, a estrela, uma estação, que está a 5 anos-luz, de nós e da estrela, e nós aqui. A estrela explodiu agora, para ela é presente. Aí passam 5 anos, a luz chegou na estação intermediária. Na estação intermediária é presente. Na estrela é passado. Para nós é futuro. Vai dividindo sempre. E nunca, é uma frase interessante do Einstein, que quando a gente olha para o céu de noite, a gente só enxerga o passado do universo. A lua é meio segundo, dá para considerar quase aqui. Mas estrela, fora o sol, a mais próxima, já nós vemos com alguns anos de atraso. É porque as pessoas que dizem só acreditam no que vem estão erradas. Porque muitas estrelas que nós enxergamos não existem mais. E muitas estrelas que estão começando agora, nós só vamos ver daqui a milhares de anos. Se houver uma civilização aqui. Nosso Sol, por exemplo, o Sol é uma estrela também. Ele está na vida média da estrela. A estrela do tipo do Sol, que não vai virar buraco negro porque não tem massa suficiente, ele já está na chamada sequência principal, brilhando assim como nós vemos, há 4,5 milhões de anos. E deve permanecer ali mais 5,5 milhões.
Aí ele vai se transformar numa gigante vermelha, vai engolir todo o sistema solar, e depois vai se transformar numa anã branca, muito pequenininha e brilhante, que depois se transforma numa anã preta. Não se viu até hoje nenhuma anã preta, porque o tempo para se formar é maior do que a idade do universo. Então não se formou nenhuma ainda. Seria informação, mas são as previsões. Interessante, por ocasião, fazendo uma palestra sobre esse assunto, relacionando a idade do Sol. Claro, dura mais 5 milhões e meio de anos nessa estrela, né, nessa sequência, mas antes de chegar nesses 5, aqui uns 4 milhões e meio, começam já os fenômenos, se transforma num gigante vermelho, etc. Né? E aí uma senhora perguntou, quanto mesmo o senhor disse? O Sol ainda dura? Uns 5 milhões e meio. Graças a Deus, pensei que eram 5 mil. Faria uma grande diferença. Então, 5 mil, estava assustado. O envelhecimento que ocorre, é claro, o tempo é relativo ao sistema que nós vamos fazer a medida, mas é em relação ao corpo físico, né? Mas equivaleria na escala da Terra, vamos supor que às vezes fosse de um segundo, em 50 anos, é muito menor do que isso, mas vamos só supor. Então o seu organismo físico teria envelhecido um segundo a mais do que aquele que está aqui. Mas já nas cercanias de um buraco negro em outros planetas, a escala já pode ser completamente diferente. E aí, claro, dentro das experiências espirituais, nós teremos os corpos compatíveis com o nosso estágio evolutivo e com o tempo de permanência naquele sistema que é compatível com a nossa evolução. Agora, o interessante é que nós muitas vezes vamos ter só o nosso tempo. Sabe que o aqui, neste momento, não é o aqui de Paris, não? Só que nós não chegamos a perceber a diferença. E o presente não é só aquele instantinho, existe um presente estendido. Mas é de 10 a menos 9 segundos, ou seja, 0,109 segundos. A gente não chega a perceber. Mas se nós fôssemos perceptivos a esse tempo, aí nós acharíamos que esse tempo é muito grande. Imagine que a nossa vida fosse muito menor do que isso, nós tivéssemos raciocínio. Poxa, 10 a menos 9 segundos, que tempão. Tudo é relativo ao instrumento de medida. Imaginar o seguinte, nós observamos uma colônia de bactérias. Nós dizemos que as bactérias vivem pouco tempo e se reproduzem muito rapidamente. E se um habitante da colônia de bactérias pudesse nos observar, o Homo sapiens vive muito tempo e se reproduz muito lentamente. Imagina 9 meses de gestação. Isso é um absurdo para uma bactéria. Agora o Sol. O nosso jovem Sol, com 4 milhões e meio de anos na sequência principal, olhando para nós, que é a vida do Homo sapiens. Não dá nem para contar o tempo. Sabe que tem coisa que não dá para contar? Porque quando a gente faz uma medida, sempre há um certo erro. E dependendo do padrão, quando o erro é maior do que a medida que se faz, não se toma conhecimento. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse um instrumento que medisse esta sala de uma parede até outra, mas que a precisão desse instrumento fosse só até um centímetro. Depois do centímetro ele não tem precisão. Teria sentido medir em milésimos de milímetro o comprimento da sala? Não. Porque se a minha ordem de grandeza é um centímetro, significa que eu vou errar por alguns centímetros. Se eu vou errar por alguns centímetros, como é que eu quero corrigir por milímetros? Sabe onde é que aparece isso? Sabe aquele último 9 na bomba de gasolina? Muito bom, por me engano, que eu gosto. Aquilo não tem o menor sentido. Não é porque não existe milésimo na nossa moeda. Eu quero pagar 0,001. Não, eu só não dou troco nem de um centavo, mais de um milésimo. Mas não é isso. Quando se mede os litros, sempre se comete um erro
muito superior ao milésimo. Então não tem sentido corrigir o milésimo quando eu erro por alguns milésimos. Agora, se eu estou errando por metros, também não tem sentido medir o metro. Agora, se eu tenho precisão até o centímetro, eu meço em metros e algum erro eu posso corrigir. Não devo dizer 10 metros, 10,1, porque tem mais 10 centímetros aí. E eu tenho precisão para fazer essa medida. Mas quando o erro é maior do que isso, não adianta nada para fazer o tipo de medida. Vai ficar simpático. 3,999, não dei 4. É a prática do comércio. A gente deu o primeiro número que impressiona. Nesse sentido, também houve uma descoberta de uso de números de fraudes descobertas nos Estados Unidos em grandes empresas. Os pesquisadores descobriram, por exemplo, quando se usa a tábua de logaritmos, que os mais pesquisados vão de 1 a 3. Então, todo o balanço mentiroso, toda a conta mentirosa, a maioria, eles inventam números que começam com 1, com 2 ou com 3. Com 9 é muito difícil de inventar. Com 8 é muito difícil. Então, você tem uma sequência de balanços. Tudo começa com o número 1 e 2, desconfia-se. Tem que fazer um retorno. Pode ser que esteja tudo certo, quer dizer. Mas se a gente começa a inventar números, começa a pensar, se eu vou inventar um número de 3 algarismos, eu mais vou pensar no 6, 120, 130, dificilmente vai inventar um 900 e pouco. Agora imagine com centenas de algarismos. A tendência é de botar um número no primeiro lugar. Usar mais, a tábua logarítmica mais consultada entre o 1 e o 3 do que entre o 7 e o 9. Tem mais uma pergunta. A gente estudando o espiritismo, a gente sabe que determinados espíritos têm capacidade de, por exemplo, estar aqui e pensar e estar gravando. Ou seja, o teletransporte. A física hoje, em termos de matéria, assim, ela tem já esse teletransporte da matéria, já muito incipiente ainda, mas já existe. Houve uma experiência feita através do rio Danúbio, em 2 laboratórios. Eles hoje, em vez de chamar os laboratórios, laboratório A e laboratório B, chamam Alice and Bob. Acho mais bonitinho. Igreja americana, A e B, é Alice and Bob, humanismo laboratório. Então, fizeram uma experiência que é muito interessante, inclusive para análise de aspectos espirituais, uma partícula. Eles conseguiram fazer o teletransporte da partícula de um lugar para outro. Seria, para nós, pensando no futuro ideal, que seria o teletransporte? Seria a capacidade de nos transportarmos na velocidade da luz. Mas matéria física não pode, onda eletromagnética que pode. Então nós teríamos que ser decompostos, ou seja, nós teríamos que ser transformados em ondas eletromagnéticas. Essa onda eletromagnética enviada para algum lugar com a velocidade da luz e depois recaptada e reconstruída. O problema, para eu chegar numa estrela através do teletransporte, eu preciso de uma estação receptora. E para construir a estação receptora tem que chegar lá, então, por enquanto, como viagem para nós, mas não é absurdo físico. Mas o mais interessante nesse teletransporte que eu estava falando, foi feito com uma partícula só, é que a partícula materialmente ficou no mesmo lugar, mas todas as suas características transportaram para outra. Então, as propriedades das coisas, que são a sua essência, pode se transmitir sem a materialidade das coisas. E hoje se consegue algo muito aproximado em eletricidade, magnetismo, ainda através de fibra óptica, mas o ideal do teletransporte seria isso. Como se eu me transformasse numa onda de rádio e fosse lá captado por uma estação lá adiante. Bom para o Dia dos Namorados. Aquela dedicatória antiga no rádio, você vai dedicatória. A namorada liga o radinho e ouve, como presente do Dia dos Namorados, eu. E ele se materializa ali. Você transportou de um lugar para outro. Mas a ideia é essa. E no plano da espiritualidade, sim, com o deslocamento, que a velocidade do pensamento, se for comprovado em termos de espiritualidade, não mais de materialidade, ela seria superior à velocidade da luz. Porque eu posso, neste momento, me imaginar no sol. Mas o meu pensamento, alguma coisa minha está lá, ou estou só imaginando? Aí vem o detalhe. Deixa eu fazer uma pergunta que está me envolvendo a cabeça. Seguindo o exemplo que o senhor fez, a estrela há 10 mil anos da Terra. Quando ela acontece alguma coisa, há 5 mil anos seria aqui seria o presente e seria o futuro. Quando chegou aqui seria o presente e lá seria o passado.
a Terra seria o futuro. Se nesse mesmo instante estivesse partindo uma nave em direção a essa estrela, Isso. ela estaria indo no futuro, na saída da Terra. Sim. Mas quando chegasse no meio, ela estaria no passado. Num presente e no passado, pode, perfeitamente. E ele vai, é o perigo de fazer uma viagem para uma estrela, chegar lá e não existir mais. Né? As informações que a gente vê e fotografa e não existe mais. Essa estrela mesmo que se fotografou agora em agosto, em torno do buraco negro que existe no centro da galáxia, não sei se ela existe ainda, porque as imagens que eu estou captando no telescópio têm 26 mil anos de idade. Já é uma senhora imagem respeitável, provecta. Mas aí é o grande enigma, esse detalhe presente, passado e futuro, como espaço. Tudo isso muda, e agora que nós estamos chegando a perceber isso. E acho que essa percepção, à medida em que formos internalizando, isso custa. Custou acreditar que alguém pode estar com os pés virados contra os meus. Mas à medida que nós vamos internalizando isso, vai abrindo a nossa compreensão mais para o mundo espiritual, que é bastante estranho em alguns aspectos em relação ao mundo físico, como nós percebemos. Mas agora não há que se preocupar, porque o próprio mundo físico ficou muito estranho. Eles dizem que a física encontrou um bizarro. Pode falar, Paulo. Então, esse experimento da partícula, como se diz, o teletransporte, e vem para nós, espíritos, corroborar aquilo que a Allan Kardec nos explica no livro dos Espíritos. Então, nós poderíamos, conforme se fala, do espíritos que teletransportar, não, isso aí, então, se as propriedades da matéria, da partícula ficaram ali, apareceu, teríamos o fenômeno da bicorporeidade. Exato. O meu corpo fica aqui, a minha essência. A gente acha às vezes que, por exemplo, a minha essência foi, o meu corpo físico ficou aqui. Aí a gente acha que essas qualidades são propriedades do corpo. Não, o corpo que é propriedade delas. A essência que se transmite, é exatamente isso. Mas a matéria explica no Kardec. Mas a matéria que ficou era viva. Não, isso é do campo de prótons, elétrons, matéria subatômica. Mas uma partícula que ficou aqui e deixou todas as suas propriedades. Aliás, em relação a isso, a grande lição para nós jamais buscarmos o egoísmo, hoje em física, as partículas só existem observadas, ou seja, uma partícula só existe na medida em que interage com outra. Se não interagir com nada, uma partícula que não interage com nenhuma outra, embora pudesse ter qualquer outra qualidade, tipo massa e tal, seria completamente ignorada. Porque só existe uma carga negativa porque ela interage com outras. E eu vejo as diferenças de forma negativa e positiva. Todas as coisas são frutos da interação. E o mundo é fruto da observação. Consciência.
gente estiver nesse nível, o nosso corpo poderia ficar cada vez mais sutil e a gente acabar não morrendo no corpo físico, porque daí não teria por que eles, né, não tiver esses dois agentes causadores de morte natural ou acidental. E mesmo essa questão do teletransporte, se a gente for então um corpo mais sutil, a gente, com a mesma consciência, vai conseguir estar em vários lugares ao mesmo tempo. Se eu me diz a respeito disso, para ver se eu estou nessa minha linha de pensamento, que realmente eu ouço falar muitas coisas, mas de fontes diferentes, e eu vou criando a minha percepção bem própria, né? Então, não sei se eu estou no caminho. Obrigada. Bom, é toda uma tese a ser desenvolvida em vários aspectos. Primeiro, que não há dúvida de que as condições de vibração superior nos melhoram, tanto que, apesar da gente dizer que respira veneno, só come veneno, que tudo é veneno, nós estamos durando mais. 50 anos, há algum tempo, era um velhinho, esperando a morte chegar. Agora não. Então, à medida em que nós vamos nos aperfeiçoando espiritualmente, nosso ídolo físico também se aperfeiçoa. Se nós formos comparar com os nossos ancestrais lá, se aparecesse aqui na sala agora o homem de Java, o homem de Neandertal, ou o Pithecanthropus erectus, era um susto. Nós éramos muito mais feios e grosseiros. Agora nós vamos adquirindo que é motricidade fina, nós vamos buscando as coisas mais sutis em tudo. Primeiro nós movimentávamos embarcações pela força do braço, pela força física. Hoje nós buscamos a energia nuclear, então nós vamos nos tornando mais sutis, sem dúvida. E as nossas boas vibrações nos ajudam na evolução e nós melhoramos muito, até no aspecto físico. Imagina a nossa querida ancestral lá no Sul, correndo lá pelo deserto, cerca de 1,5 metros de altura, coberta de pelos da cabeça aos pés. Gisele Bündchen é muito mais bonito. Nós melhoramos, nós estamos mais bonitos. Vai ter gente que pensa, não, mas eu conheço muita gente feia assim, existe. Claro, mas em média melhorou e melhorou muito. Como também, apesar de todos os rescalabros que ainda vive o gênero humano, característicos de uma época de transição, nunca tivemos sistemas de leis tão aperfeiçoados, vigentes em diferentes países, reconhecendo a igualdade das pessoas, os direitos humanos, etc. Então nós evoluímos em muitos aspectos. E claro, a gente nos falta muito evoluir. E quanto mais nós evoluirmos, nós não vamos dar, por exemplo, um Stradivarius como aprendiz de violino. Nervoso, quando fica bravo, quebra o violino, é muito prejuízo. Dá um violino mais grosseiro. Mas à medida que vamos nos aperfeiçoando, nós vamos utilizando novas regiões do cérebro, nós vamos crescendo na nossa evolução e vamos melhorando, inclusive nosso estado de saúde. E sabe-se com certeza que amar faz bem à saúde, que ter raiva, ter ressentimento prejudica principalmente o sistema cardiovascular. Então, nesse sentido, nós vamos melhorando. Agora, quanto à vida eterna para esse corpo físico nesse plano já é diferente, porque nós temos leis, apesar de viver, podermos pensar em viver em harmonia, tudo isso melhora as nossas condições, mas nós temos uma máquina física sujeita ao desgaste, que pode se desgastar menos por tempo, mas com a evolução nós teremos outros tipos de corpos mais sutis, e aquilo que fala no livro dos Espíritos, que nem chegamos a perceber como matéria, mas ainda é matéria. E uma das leis fundamentais da matéria é o princípio da entropia. Com o tempo, ela se desorganiza. Essa desorganização nós podemos limitar, nós podemos postergar, mas há essa desorganização. Mas o que não há qualquer dúvida é que viver dentro do amor, também temos que ver o que há lá pelo nosso passado, mas viver dentro do amor e das boas vibrações vai nos trazer mais felicidade. Ah, mas fulano é tão bonzinho, sofreu tanto na vida. É tão bonzinho agora. Não sei se foi bonzinho sempre. Isso tudo nós temos que examinar com toda a cautela, mas não há dúvida de que o bem atrai o bem. E até Chico Xavier fala sobre isso, dizendo da importância da nossa dedicação ao bem, à espiritualidade, quando ele diz textualmente que se um belo dia os senhores do karma
quais oficiais de justiça baterem a nossa porta para cobrar alguns débitos, mas nos encontrarem consagrados ao serviço do bem-estar da humanidade, na prática da caridade, a nossa pena pode ser comutada, não só pode ser transferida, protelada, como pode ser eliminada, porque é pela lei do amor que nós evoluímos. Então não existe aquela ideia do destino fixo. Às vezes nós fazemos uma imagem de um Deus muito cruel. Sabe que no direito antigo, quando o devedor não conseguia pagar, esgotadas todas as possibilidades, alguns povos, o credor adquiria o direito de cortar um pedaço do corpo do devedor. Isso resolvia o problema da dívida? Resolvia o prejuízo? Não. Era só um exercício de vingança, um exercício de crueldade. E muita gente pensa em Deus assim. E começa a viver só na vida passada, em vez de viver na vida presente. Acordei com dor de cabeça, devo ter dado muita paulada em alguém na outra vida. Mãe mata filho recém-nascido, ou seja, porque na encarnação passada esse mesmo filho matou a mãe, mas será que o plano espiritual não tem mais imaginação? Nós não temos que recorrer, sempre tem que haver. O próprio direito humano diz que na pena privativa de liberdade deve haver, infelizmente na prática não existe. Não apenas aquela retributividade social, ou seja, proteger a sociedade de um elemento perigoso, como também a parte reeducativa. Nós não praticamos, mas está previsto lá no nosso direito. Então o direito divino não teria uma penalidade apenas pela política. Mãe matou o filho, porque o filho matou a mãe, e na próxima quem mata quem, e quando é que nós vamos evoluir? E muitas vezes nós interpretamos mal isso, damos uma má imagem da doutrina. Estamos num mundo em que ainda pode haver muito tipo de acidente, de imprevisibilidade. A própria física não é de certezas. Então alguém perde um filho num acidente, porque ele matou muita gente na outra vida. Isso é crueldade. Mesmo que seja verdade, não é para dizer. É crueldade em relação ao outro. Eu tinha um amigo que dizia assim: não existe bala perdida, é bala achada, que leva a bala perdida. Ele desceu na outra vida. Agora imagina, o pai perde um filho, numa situação lamentável como essa, que na encarnação passada ele matou alguém. Então é só vingança, não aprendeu nada. Qual é o proveito? O proveito da responsabilidade e pagamento do débito é adquirir mais consciência. Agora imagina, Nagasaki e Hiroshima, bomba atômica, que tudo andou queimando gente em encarnação passada, mas é muita gente queimando gente. Imagina a logística cruel do plano espiritual para reunir toda aquela população, milhares e milhares de pessoas, para morrer com a bomba atômica. E o piloto que acionou a alavanca que libertou a bomba foi um instrumento divino para purgar o cargo e toda aqueles bandidos de outra vida. Isso é bobagem. Nós não temos alcance para isso, e é exatamente para isso que nós não lembramos, para não ficar pensando besteira desse tamanho. Isso faz mal para a própria doutrina. Aliás, os maus exemplos que existem na doutrina tem que vir para que a gente se conscientize, não se fanatize e cultive a fé raciocinada. Jesus disse: é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Não precisa citar nomes, nós sabemos de muitos casos desse tipo. Obrigada, professor. Chegamos ao término da nossa reunião, tão bem aproveitada. E quando o professor falava aqui, nós lembrávamos do capítulo 5 do Evangelho, as causas atuais das aflições. Não é tudo lá do passado, Nós sabemos o quanto nós nos endividamos hoje mesmo, com o que nós praticamos hoje. E se falou tanto em tempo, vamos aproveitar o tempo realmente, para amar, para nos perdoar, para nos unir. Como o tempo é importante. Quanto ele é de uma valia incrível para nós. E nós, muitas ocasiões, desperdiçamos. Mas não há tempo desperdiçado, não há tempo perdido, meu professor. Há aprendizado, há experiências. Então, vamos encerrar com a nossa prece, nas antes, agradecendo a todos pela companhia, pela presença, por essa noite maravilhosa de estudos, onde nós aprendemos tanto, onde ficamos ainda com mais dúvidas, que a dúvida é bom, porque nós vamos, como disse o professor, pesquisar. Vamos
se utilizando do seu amor, deixando para nós a vivência do amor, do dever cumprido, da satisfação de estar aqui, entre nós homens ainda tão equivocados. E nos falou esse novo Consolador. E chegou até nós a doutrina dos Espíritos, fazendo-nos ver o quanto podemos crescer, o quanto devemos buscar a evolução, aproveitando cada oportunidade, cada momento, amando e respeitando a nós, ao nosso próximo, ao nosso Pai maior. Obrigada, Pai, por este momento de estudo, de aprendizado, essa troca de experiências. Saiamos aqui, irmãos, confiantes de que podemos mais. Confiemos no nosso poder de crescimento e utilizemos de forma correta e sadia. Obrigado, queridos irmãos, por todas as vibrações recebidas nesse ambiente e que possamos nos conduzir aos nossos lares em segurança, levando o melhor possível a nossos corações. Que Deus nos acompanhe, irmãos, que assim seja. Lembrando sempre que nós